A briga na coalizão entra em uma nova rodada e muitos especulam, inclusive a Welt e também a emissora pública, que essa coalizão chegou ao fim. Hoje não quero repetir isso, já disse isso muitas vezes, embora eu ainda acredite que ela realmente não tem mais futuro. No entanto, e isso também preciso dizer, sim, eles já queriam brigar de novo. Desta vez, os cidadãos estão, digamos, completamente de saco cheio. E Catarina Reich agora ataca até publicamente na imprensa Lars Klingbeil. Vamos dar uma olhada nisso hoje e eu digo para vocês, aí tem grana envolvida. O parceiro de coalizão tem chamado a atenção nas últimas semanas por apresentar propostas que são caras, pouco eficazes e constitucionalmente questionáveis. Parceiro de coalizão, constitucionalmente? Se quiserem apoiar o canal, fico feliz com um like e inscrição. Especialmente em um dia tão bonito como hoje, em que há tanta briga no governo, nós aqui na Alemanha, graças a Deus, ainda queremos promover a liberdade de expressão. Sim, estava sumido. Klingbeil se reúne com suas associações de esquerda, que ele tem agora mesmo na chancelaria. E hoje ele recebeu literalmente o polegar para cima, mas também já levou uma rejeição brutal. Vamos revisar isso em breve, mas antes, rapidinho. Vocês já tentaram isso antes, provavelmente não se lembram, foi naquela época toda de cálculo de prejuízos para empresas como a minha, por exemplo, que acabou dando totalmente errado para mim. Eu fiquei um tempo totalmente endividado, até que o Tribunal Federal de Finanças disse: "Ei, isso não funciona assim, vocês destruíram as pessoas." E aqui eu tenho que dizer, eu tenho um pouquinho de esperança, bem pouquinho mesmo, de que talvez eu ainda receba alguma indenização, porque ela acabou falando demais. Mas agora, o primeiro trecho sobre essa rejeição bem clara e o que isso significa depois para o SPD. Um imposto sobre lucros excessivos. Eu rejeito claramente o imposto sobre lucros excessivos. Em primeiro lugar, ele é questionável do ponto de vista constitucional. O Tribunal Federal de Finanças duvida que um chamado imposto sobre lucros excessivos esteja de acordo com as regras constitucionais tributárias. Temos muitos processos judiciais pendentes da época em que o governo anterior penalizou esse mecanismo, inclusive do ponto de vista do direito europeu. Será que alguém está preparando um governo minoritário ao agir de forma tão agressiva contra seu próprio parceiro? Ou o que eles realmente planejam na Alemanha? Aliás, sobre esses processos pendentes, vocês provavelmente não sabem disso e ouviram hoje pela primeira vez. Pessoas como eu, por exemplo, estavam de saco cheio até aqui. Vou explicar isso rapidinho para vocês. Sim, eu ganhei 213 mil euros em um ano. Nesse ano, porém, eu deveria pagar 1,35 milhão de euros porque eles não consideraram o lucro real, ou seja, os excedentes que realmente existiam. Não, eles queriam simplesmente tributar todo o meu faturamento diretamente e de todas as despesas que tive durante o ano inteiro, só me permitiram abater 20 mil euros. Se você tem, é claro, um negócio próspero com cerca de 15 a 17% de lucro, você pode mais ou menos calcular quanto tudo isso realmente custou. No entanto, também devo dizer que não ouvi mais nada sobre isso há mais de um ano e meio e pensei, bom, isso deve ter sumido por aí. Mas elas ainda existem. Ela mencionou isso hoje e eu realmente tenho que dizer, estou um pouco feliz por isso. E espero que eles ainda derrubem este governo neste fim de semana e mandem esses 8% embora. Finalmente mandem o SPD para o inferno, para que possamos fazer política econômica aqui na Alemanha. E eu acredito, e aqui falo em nome de todas as pessoas que acompanham este canal. Todos nós esperamos, pelo menos, que haja um governo minoritário e que o SPD simplesmente, digamos, seja mandado para o beleléu. Ou vocês veem isso de forma diferente? Expor o confronto, tornar isso público, eu diria que é um pouco de déjà vu. Isso lembra a última época, digamos, a última fase da coalizão semáforo, quando havia cúpulas de crise com Habeck e Lindner. Sim, só que da última vez faltavam apenas 3 bilhões. Hoje, só no orçamento para o próximo ano, que já está sendo planejado, faltam 10 bilhões.
E o que vocês acham? De onde deve vir o imposto sobre lucros extraordinários? Vamos falar claramente sobre isso agora. Vocês aí fora acreditam mesmo que, se eles cobrarem um imposto sobre lucros extraordinários, vão devolver esse dinheiro para vocês, agora que já deixaram o fundo especial de dívidas sumir no orçamento? Vocês acreditam mesmo que eles usariam o imposto sobre lucros extraordinários para aliviar os cidadãos? Lars Klingbeil está morrendo de medo, desculpa pelas palavras fortes, mas Lars Klingbeil está realmente apavorado. Porque ele sabe muito bem que se o próximo governo do SPD fracassar de novo, eles vão receber ainda menos votos no futuro. Ah, sim, ainda restam os 8%. E aqui também temos que perguntar: até onde eles querem chegar para alcançar o limite dos 5%? E sejamos realmente sinceros conosco mesmos, o limite dos 5% não está mais tão longe, com 8% de potencial eleitoral garantido. E eu não poderia ter resumido melhor. Mostrar ao máximo a falta de unidade para o público externo é realmente uma jogada muito interessante. E isso vai gerar muita discussão no comitê da coalizão. Isso é certo. Sim, provavelmente muitas pessoas nem perceberam ou só ficaram sabendo superficialmente. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Foi em Klosterseone. Lá, o pessoal da CSU já estava se preparando para formar um governo minoritário e testar de onde conseguiriam a maioria dos votos. E aqui eu preciso dizer, porque mesmo Saskia Ludwig, entre outros, teve conversas com Alice Weidel. E por que agora, neste momento, tantos políticos da CDU, inclusive em nível estadual, estão realizando votações junto com a AfD? Só pensa mal quem é mal intencionado. E sejamos bem sinceros, sim, eu realmente preciso dizer assim. Na verdade, também é bonito ver que o muro de proteção está pegando fogo, e está pegando fogo por todos os lados, porque eu acho que o que este país precisa é justamente o sinal de que todos aqui voltem a conversar uns com os outros. Todos. No governo, e eu quero dizer realmente sem exceção, todos estão interessados em uma solução. Como podemos impulsionar a economia? Como podemos tapar o buraco no orçamento? Como podemos sair dessas dívidas e como podemos diminuir toda essa retórica de guerra? E claro, como podemos garantir a energia, porque os reservatórios de gás não estão sendo preenchidos no momento. Na verdade, deveríamos começar logo se quisermos nos preparar para o inverno. Tem aquela série, acho que se chama Game of Thrones, o inverno está chegando e está chegando com passos bem pesados e provavelmente vai atingir este governo de forma extremamente dura. E que deveria se tratar dessas questões, mas sim das reformas que estão por vir e alinhar as propostas umas com as outras, por assim dizer. Como é que se pretende apresentar os pontos principais para o orçamento? No fim de abril, ainda é incerto o que será feito na saúde, nos cuidados e na previdência. O cronograma é muito apertado e os buracos no orçamento são implacáveis. 20 bilhões para este ano, 60 bilhões para o próximo ano e assim por diante. Ou seja, é urgentemente necessário agir, urgentemente uma ação coordenada em conjunto no governo. E agora, como você disse com toda razão, estamos em outra arena e partindo para o confronto direto, e isso vai levar pelo menos um tempo para acalmar os ânimos novamente. Na verdade, já são 20 bilhões para este ano. A gente pode realmente ficar um pouco confuso com isso. Eu pensei quando você começou o vídeo que eram só 10 bilhões, mas pode ser também que aqui talvez estejam dobrando a cada hora. Quem é que sabe? Aliás, se um governo não consegue elaborar um orçamento, vocês sabem o que acontece com esse governo? Artigo 111 da Lei Fundamental. Primeiro, é considerado um novo orçamento suplementar, digamos assim. Isso significa que todos os projetos que estão sendo financiados agora ou que estão sendo refinanciados podem continuar. As escolas, por exemplo, a polícia, etc., também recebem seu dinheiro, então ainda não está tão ruim assim. Então, se você não é capaz de fazer o chamado orçamento suplementar, só resta uma consequência lógica. Então, os partidos do governo não estão mais unidos, e aí, bem,
aí a questão de confiança precisa ser colocada. Não existe outra opção ou algo assim que nossa lei prevê se os representantes do governo não estão mais de acordo justamente sobre esse orçamento. Ninguém imaginava que ficaríamos tão endividados e incapazes de pagar tudo isso. Esse orçamento suplementar precisa ser feito, no máximo, até o início do ano, e se não for, bem, então novas eleições terão que ser realizadas e será preciso encontrar pessoas que consigam dar conta disso tudo. No entanto, e nisso o legislador também não tem total clareza, e eu também não sei, não consegui pesquisar isso completamente, mas teoricamente, um governo minoritário não seria mais possível, porque não haveria mais nenhum apoio. Então, no mais tardar nesse momento, aí acabou, e sendo bem sincero, se o orçamento não for aprovado, não haverá mais votos de nenhum outro partido para manter esse governo, sim, eu tenho que dizer, estável. Porque todo mundo vai temer que seus eleitores fujam para algum outro partido, e aí você tem o fato diante de si, qual é a minha taxa de aprovação? Ou seja, aquilo que eu tenho agora ou aquilo que eu talvez possa conseguir numa campanha eleitoral. Isso deu errado repetidas vezes nas últimas eleições, então sim, não vai haver mais governo minoritário agora ou nunca, querida CDU.